Vamos lá então, assim, ó. Fala, guerreiro, sejam bem-vindos ao canal Guerra Fute 13, seu novo canal de futebol. E nesse vídeo nós vamos trazer aí para você, guerreirão, notícias aí da Copa do Brasil. Bahia venceu em casa, né? O Fluminense 1-0. Eu achei placar magro, mas importante aí para o Bahia. Eu achei que o Fluminense ia dar um pouquinho mais de trabalho para o Bahia. Até que deu, mas o Bahia sai com a vitória aí 1-0. Nós vamos falar sobre isso e também classificação aí dos clubes na Conferência Liga e Liga Europa. Vamos falar também da rodada que começa aí a partir de sexta-feira e vai até segunda-feira. Vamos falar também sobre os jogos desse final de semana nos campeonatos internacionais, né? Campeonato português, italiano, Premier League, Bundesliga e também os outros campeonatos pelo mundo, Campeonato Turco e Sauditão começou pesado aí. Vamos falar sobre ele e muito mais. Fica conosco até o final do vídeo, vou compartilhar aqui na tela. Vamos começar com Copa do Brasil. Nós já começa falando de coisa boa, né? Tá aí na tela então para você, ó, 1-0 do Bahia em cima do Fluminense. Luciano Juba, né? Aos 86 minutos, quase não sai o gol, hein? Quase termina aí a partida e o Bahia sai apenas aí com empate. Quase termina, né? Mas o Bahia saiu com a vitória, 1-0. Eu achei pouco, né? Achei pouco aí, porque o jogo da volta é na casa do Fluminense já tem data marcada, vai ser no dia 10/9, né? Começa aí a próxima fase da Copa do Brasil. Vai ter dois jogos na quarta e dois jogos na quinta-feira aí. Os jogos que aconteceu primeiro vai acontecer depois, né? Então, Fluminense e Bahia joga primeiro na quarta-feira, Corinthians e Atlético Paranaense também na quarta. Na quinta-feira tem Atlético e Cruzeiro. Na verdade, é Cruzeiro e Atlético. O Cruzeiro tem a vantagem de 2 gols, né? Então, os times que saiu aí com vantagem foi o Fluminense, aliás, o Bahia em cima do Fluminense, o Corinthians em cima do Atlético Paranaense e o Cruzeiro para cima aí do Atlético Mineiro. Botafogo e Vasco tudo igual, né? Vamos aqui então de Conferência Liga, Liga Europa, né? Conferência Liga e Liga Europa. Vamos falar dos classificados. Tá aqui na tela, jogo ontem, jogos, né? Ontem tivemos. O Cups perdeu mesmo, né? Ficou feio aí. O Midland 6-0 no placar agregado, 2-0 no tempo normal aí da partida. Aqui foi 5-0 no placar agregado, o Malmo, né? Contra o Sigma. 2-0 nessa partida. O primeiro jogo foi 3-0. Sansupor e Panathinaikos ficaram no 0-0. Com esse resultado, o Panathinaikos passa de fase, né? Então tá classificado aí. Então temos aí até agora, né? Midland passou, Malmo e Panathinaikos. Vamos falar aqui, ó, PAOK não perdoou, guerreiro. Havia perdido o primeiro jogo por 1-0 para o Redika, né? E agora venceu por 5-0 aqui na sua casa. O problema era a casa, né? Onde o PAOK estava jogando. Foi para a casa dele, ó. 5-0 em cima do Rediga. Então, placar agregado 5-1. PAOK classificado, né? Ludogorets também se classificou aí ao vencer o Shakhtar por 4-1. Esse resultado foi importante. O primeiro jogo aí foi 2-1 para o Shakhtar, né? E o Ludogorets, né? Acabou aí classificando aí com essa reviravolta na partida aí na sua casa, né? O Dínamo é o famoso venceu, mas não levou, né? Aconteceu aqui com o Dínamo de Kiev, né? Time da Ucrânia, que enfrentou o Tel Aviv, time de Israel, e venceu aí. O Dínamo venceu a partida por 1-0, mas já havia perdido o primeiro jogo por 3-1. Com esse resultado, o Tel Aviv, time de Israel, passa para a próxima fase. 6-3 no placar agregado, 2-1 na partida, né? E o Racing Genk, né? Perdeu a partida, mas se classificou aí no agregado, né? Contra o Let's Pazan. Então o Let's Pazan aí acabou ficando pelo caminho por 6-3 aí no placar agregado. O Young Boys aí também se classificou ao vencer o Slova Bratislava por 3-2 a partida. O primeiro jogo havia sido 1-0 e o Yoga
acabou passando aqui quase, hein, Yoga? Fica pelo caminho também aí. Tá na próxima fase aí da Liga Europa. O Utrecht empatou aí com o Zakedis Monster por 0-0. O Utrecht já havia vencido o primeiro jogo por 2-0, então no placar agregado 2-0 para o Utrecht. Vamos falar de Braga e Lincoln Red, né? Braga e Lincoln Red ficou nesse valor aqui, ó, 9-1 em cima do Lincoln Red, classificação aí então do Braga, né? Time português. FCSB também se classificou aí ao vencer o Aberdeen por 3-0. No primeiro jogo havia sido 2-2. Com esse 3-0 aí o placar agregado ficou de 5-2 aí. Então o FCSB tá na próxima fase, né? Muito bem, guerreiro. Vamos falar de Conferência Liga, que tivemos também placares bem legais e interessantes. Vamos olhar aqui. Tá na sua tela, foi ontem, né? Esses jogões aí, quinta-feira. Aqui tem muita partida, guerreiro. Aqui tem partida a perder de vista, né? Dando uma atualizadinha aqui na página. Então tá aí, ó. Os Shamrock Rovers, né? Shamrock Rovers venceu, né? Aliás, se classificou ao ter empatado em 0-0 com Santa Clara. O primeiro jogo 2-1 para o Shamrock Rovers, né? Que se classifica aí para a próxima fase. Leafield perdeu por 2-0 para o Futebol Clube Shelbourne. E o Shelbourne acabou aí passando de fase ao vencer por 2-0 no placar agregado. Já tinha vencido por 3-1 o primeiro jogo. Ficou 5-1 no placar agregado, né? O Legia Varsóvia empatou em 3-3 com Erbimia. E esse resultado aí acabou classificando o Legia Varsóvia, que ficou no 5-4 no placar agregado aí, incluindo esses 3-0, né? O Met 05 se classificou também contra o Rosenborg. Rosenborg aí ficou pelo caminho. 5-3 no placar agregado. Durante a partida foi 4-1 o resultado para o Met 05, que havia perdido o primeiro jogo, viu, Guerreiro? Havia perdido o primeiro jogo por 2-1, mas agora se classificou aí. E o Virtus também contra o Breoilblink, né? Breoilblink. O Breoblink se classificou para a próxima fase. O Virtus ficou pelo caminho, perdeu por 3-1. Havia vencido, né, o primeiro jogo aí. Aliás, havia empatado em 2-2 e acabou agora sendo eliminado aí o Virtus. O Servette também foi eliminado pelo Shakhtar Donetsk. O Shakhtar venceu o segundo jogo por 2-1. No primeiro jogo, é, havia ficado aí em 1-1 e agora o Shakhtar está na próxima fase, né? Muito bem, guerreiro. Então, esses são os resultados aí da Conferência Liga, né? Eu acho que eu deixei para trás alguns clubes aqui, muitos clubes, né? Então, tá aqui, ó. O Riga e o Sparta jogaram, né? O Sparta Praga já havia se classificado. Aqui foi para as penalidades, né? O Omonia contra o Augsburg. O primeiro jogo foi 2-1, né? Com essa vitória do Omonia aí, ficou 2-2 no placar agregado. E nas penalidades, o Omonia acabou se classificando. Surpreendente esse resultado aqui. E que reviravolta aí para o Omonia, né? Tivemos aqui ainda o Fredrikstad contra o Crystal Palace, ficou no 0-0. O Crystal havia vencido o primeiro jogo 1-0. Classificação aí do Crystal. O Noah também se classificou contra o Olympique Luditsma. Lugitna. É bem difícil de pronunciar, né? Mas o placar agregado aí ficou 7-3 para o Noah, né? Em cima do Lugitna. Temos aqui também o 3-2, né? No placar agregado para o Rapid Wien, em cima do Gion Etheon. E a classificação aí do Rapid Wien. O Rigas ficou pelo caminho aí para o Sparta, 2-2 no tempo normal. Havia perdido o primeiro jogo por 1-0
classificação aí do Spartans. Vamos aqui demais. O Ásia também se classificou tranquilamente quando o Levski Sofia 4-1, 6-1 no placar agregado, 4-1 nessa partida, né? Então já havia vencido o primeiro jogo, classificou aqui com a vitória do segundo jogo. Besiktas foi eliminado, né? Besiktas foi eliminado aí, então, da Conferência League, né? Fala Licta não, né? League. Então tá eliminado aí o Besiktas, o primeiro grande aí a ser eliminado, né? Da pré-Conferência League, né? Perdeu para o Lausanne Sport, né? Lausanne Sport elimina o Benfica. Besiktas, né? Benfica não. CSU Craiova. CSU Craiova também se encarregou de eliminar o Istambul. Istambul é o segundo time, né? Grande aí do mesmo país, né? Do mesmo país aí. Foi eliminado para o Craiova, que provavelmente é da Rússia, né? Com esse nome aí, provavelmente é um time russo, né? Besiktas da Turquia e Istambul, né? Da Turquia foi eliminado aí dois grandes do cenário mundial, né? O Cluj foi eliminado, apesar de ter vencido para o Häcken, né? Então, 7-3 no placar agregado, é o famoso venceu, mas não levou. O time francês classificou aqui, ó, o Strasbourg contra o Broblin. 3-2 aí no placar agregado para o time francês. O time francês está na próxima fase. O Drita surpreendeu aí e bateu o diferença 0-3, né? Então 1-0 foi o placar. Já havia vencido o primeiro jogo por 2-1. Classificação por 3-1 no placar agregado, né? Temos ainda aqui o Arda contra o Rakow, e o Rakow classificou aí contra o Arda. Temos aqui o Benik contra o Seiji. O Seiji passou de fase, né? Ao vencer por 2-0, já havia vencido o primeiro jogo por 1-0. Então o Seiji mostrando que é superior ao Benik. O time de Atenas enfrentou, né, aqui o Utrecht, enfrentou e perdeu aí por 2-1. Aliás, 3-1, né, no placar agregado. O Utrecht acabou sendo eliminado, né? Outro time aí, se eu não estiver enganado, da Turquia, né? Então, futebol turco aí, bem fraco aqui na Conferência League, né? Raio Valecano venceu o Nenman por 4-0, placar agregado 5-0, né? Havia vencido o primeiro jogo por 1-0 fora de casa. Então, Raio Valecano, time espanhol, está na próxima fase. E o time italiano aqui, a Fiorentina, passou e por cima aí do Polizia, 6-2 no agregado, 3-2 no placar da partida. Dinamo City contra o Jagiellonia. Jagiellonia aí ficou no 1-1 e o Jagiellonia passou de fase, né, em cima do Dinamo City. Classificação aí do Jagiellonia. Aí já falamos sobre esses jogos aqui, né? Do Lenfield, do. Tinha pulado, né? Tinha deixado para trás. O Sharkman Hova, né? Que foi eliminado, aliás, que passou, né? De fase. Então já falamos aí. Vamos falar agora de futebol internacional aqui, português, né? Campeonato português. Depois você vai saber do Brasileirão, Série A, B, C e D. Hoje tem jogo aí da Série B, né? Hoje tem Gil Vicente Moreirense, 4h15 da tarde. Amanhã tem Casa Pia Nacional, Vitória de Guimarães e Arouca, além de AVS SAD e Farmalicão, para fechar Sport e Porto, dois gigantes aí do futebol português. O Sport é o atual campeão e o Porto, acho que ficou aí na terceira ou quarta colocação lá do. Acho que foi a quarta colocação, né, do Campeonato Português na temporada passada, né? Vamos falar de Premier League, tá na tela aí para você, então. Premier League nada, né? Futebol italiano, né? Campeonato italiano. Tá na sua tela, guerreiro?
Hoje tem aí dois jogos, Cremonese e Sassuolo, Lense e Milan. O Bologna joga com o Como e o Parma enfrenta a Atalanta, só que esses jogos são amanhã, a partir de 1h30 da tarde. Às 3 da tarde tem Napoli e Cagliari, Pisa e Roma, e no domingão tem mais esses jogos aí bem legais para você, tranquilo? Vamos aqui de, agora sim, né? Premier League, tá na tela, Chelsea, Fulham, Wolverhampton e Everton, né? Só jogão aí. Esses são os jogos de amanhã. Tem Tottenham e Bournemouth e Manchester United e Burnley. Então são os jogos aí da Premier League de hoje e amanhã. Amanhã fechando ainda tem duas partidas, né? Eu já falei dessas duas partidas, né? Já sim. Vamos seguir aqui em frente, vamos de La Liga, Campeonato Espanhol, tá na tela aí. Campeonato Espanhol. Hoje tem o Eixe contra o Levante, o Valência contra o Getafe, Alavés contra Atlético de Madrid joga amanhã, né? Então são dois jogos hoje. Amanhã tem, além de Atlético de Madrid e Alavés, tem o Oviedo contra o Real Sociedad. O Girona enfrenta o Sevilha e o Real Madrid pega o Mallorca. São jogos da La Liga. Aqui na Copa do Rei ainda não tem novidade, né? Vamos para a Bundesliga. Na Bundesliga temos o Hamburgo e São Paulo, é hoje, né? 15h30. Amanhã tem Hoffenheim e Eintracht Frankfurt. Tem ainda o Leipzig, né? RB Leipzig contra o Eindhoven. Tem o Werder Bremen contra o Leverkusen e o Stuttgart contra o Mönchengladbach. São jogos do campeonato alemão. Para fechar, tem Augsburg contra Bayern, né? Só esse jogo aí, né? E no domingão tem mais, ó. Tem Borussia, tem Augsburg, tem Cologne e muito mais aí no campeonato alemão. Vamos de francês. Strand Brestoy e Lens, né? Na verdade é Lens e Strand Brestoy abre a rodada de hoje, a terceira rodada, hoje, né? Às 15h45. Depois, amanhã tem Lorient Brentford contra o LOSC, tem o Nantes contra o Al-Shared, o Toulouse contra o PSG, além de Rangers, Rangers contra o Rennes. Aí esses dois jogos, esses aqui já é domingo, né? Já estou viajando na maionese. Muito bem. E o campeonato turco? Você viu ali que o futebol turco não foi bem na Conferência League, não, né? Tá aqui, ó, Gaziantep e Konyaspor, hoje, né, 3h30 da tarde, tem ainda o Kocaelispor contra o Kayserispor, esse jogo já é amanhã, à 1 da tarde, né, no mesmo horário tem Kanzipaşa e Gaziantep, esse horário aqui, 1 da tarde, às 15 da tarde, 15h30, tem Galatasaray e Rizespor. O Atalyaspor contra o Karamoruki. Esses são os jogos aí de hoje, sexta-feira e amanhã do Campeonato Turco. Vamos de Eredivisie aqui, que é o Campeonato Holandês. Está na sua tela aí. Acompanha, confere. Então hoje tem o Groningen contra o Heracles. O Volendam contra o Ajax joga amanhã, 11h30 da manhã. O Hever contra o Go Rangers também joga amanhã às 15, aliás, às 13, né, e 45. Às 15 tem PSV e Telstar. O Excelsior enfrenta o Twente amanhã também, os demais jogos no domingo. Confere o próximo vídeo, né? Depois dessa rodada aqui. A gente vai trazer para você todos os resultados e também as partidas que acontecerão.
O último aqui dos internacionais é o Sauditão, né? Sauditão aí começou ontem e tivemos o Darkan contra o Al Zain, 1-1 foi o resultado. O Al-Tifaq contra o Al-Khalud 2-1, o resultado da partida. E o Al-Ali Saud contra o Neon foi o resultado de 1-0. Hoje tem Al-Hilal e Al-Reed, tem ainda o Al-Shabaab contra o Al-Khaled, o Al-Tal contra o Al-Nasser e ainda tem mais três jogos amanhã, né? Além do Al-Fat contra o Al-Feia, temos o Al-Qazid. Muito bem, guerreiro. Aqui, ó, para dar continuidade, vamos de MLS. Amanhã tem bons jogos aí na MLS. Tem o New England contra o Charlotte, 8h30 da noite. Toronto e Montreal, mesmo horário. New York City contra o DC United, Cincinnati e Philadelphia Union. Ainda New York Red Bull contra o Columbus Crews, Sporting KC. Já no horário contra o Colorado Rapids, joga às 21h30. Nos horários de 21h30 tem St. Louis City e Houston Dynamo. O Austin enfrenta o São José e o Nashville enfrenta o Atlanta United. São jogos aí de 21h30 e fechando o Minnesota United, né, contra o Portland Timbers. Argentino também tem. Tá aí na tela. Hoje tem New Orleans Boys contra o Barraca Central, Tigre e Benfield. Tá aí então, ó. Aí temos ainda Instituto Independente, São Lourenço e Huracan, Central Córdoba e Estudantes. São jogos de amanhã. São três jogos hoje e amanhã tem os demais aí. Independente River Extra contra Argentino Júnior, Sarmiento e Rosário Central, além de Vélez Sarsfield e Lanús. São os jogos do Argentino. Vamos aqui de brasileiro, Ceará e Juventude. Amanhã às 4 da tarde, às 6 tem Botafogo e Bragantino. Botafogo e Bragantino tem Cruzeiro e São Paulo pelo Brasileirão às 21 horas. Os demais jogos é no domingo. E aí temos Flamengo e Grêmio, tem Corinthians e Palmeiras, o derby, né? É no domingão, amanhã, sabadão, dá para gravar o vídeo aí do derby. Vamos aqui de Série B, na tela aí para você os jogos que acontecem hoje da Série B. Ontem aconteceu esse jogo, Remo e Criciúma. O Criciúma bateu o Remo na casa dele por 1-0. É a queda do Remo aí na prateleira de cima, né? Então o Remo aí já chegou a ser líder, já liderou o campeonato Série B, mas agora na 24ª rodada aí, o time do Remo aí tá em queda livre na tabela. Temos ainda hoje, né? Operário e Curitiba, jogo aí que vale a liderança para o Curitiba, caso vença o Operário. Tem ainda CRB e Paysandu. CRB e Paysandu. Esse jogo é amanhã às 4 da tarde. Às 6h30 da tarde amanhã tem Goiás e Botafogo de Ribeirão.
Esses são jogos, esse aqui também é jogo que vale liderança, né? Amanhã tem Atlético Paranaense e Novo Horizontino e os demais jogos são no domingo. Série C tem Ipiranga e Figueirense, né? Joga amanhã às 17 horas. Tem Ponte Preta e Londrina, Anápolis e Botafogo, Tombense e Guarani, além de Floresta e São Bernardo. O Maringá enfrenta o Caxias e o Confiança pega aí o Retrô. Tem Náutico e Ituano, ABC e Itabaiana, além de Brusque e CSA, são os jogos aí da Série C. Na Série B, amanhã nós tem mata-mata, tem quarta de final, só jogo pesado, né, Guerreiro? Tá, então para você, ó, Maranhão e Asa, né? Às 4 da tarde, mesmo horário tem Goiatuba e Inter de Limeira, Santa Cruz às 7 da noite contra o América do Rio Grande do Norte. E o Cianorte só joga no domingo aí contra o Barra. Muito bem, Guerreiro. Então chegamos ao final aí do nosso vídeo, falamos já sobre a Copa do Brasil. Só lembrando que Copa do Nordeste é no dia 3 e futebol feminino aí. Ah, sim, tava esquecendo aqui, ó. Futebol feminino brasileiro. Amanhã, última rodada da semifinal, né? É, o bicho vai pegar. Temos aqui Cruzeiro e Palmeiras. Palmeiras perdeu o primeiro jogo dentro do Allianz ali por 3-1. E o outro jogo é Corinthians e São Paulo, né? O São Paulo perdeu também em casa para o Corinthians, Corinthians feminino, que é um dos melhores times do Brasil. Beleza, guerreiro? Então, esse foi o nosso vídeo. Se você gostou, deixe seu like, ative o sininho das notificações e se inscreve no canal para não perder nada, né? Por esse vídeo, então, é isso, guerreiro. Um abraço, valeu e fui.